Shalom a todos, né? Hoje vamos iniciar mais uma revisão, onde nós estaremos revisando alguns verbos e também utilizando de alguns vocabulários em hebraico que nós aprendemos durante as 25 aulas que nós estudamos até agora. Claro, lembrando a todos que o hebraico é básico, né? Nós aprendemos só o tempo presente. Também uma segunda coisa, né? Não sou sou um estudante de hebraico também, estudei esse primeiro módulo e para que eu continue aprendendo mais e fixe melhor o meu conteúdo que eu aprendi, eu faço esses vídeos, né, para difundir, né, esse primeiro módulo e também ajudar alguém que queira saber uma novidade sobre a língua hebraica. Se você se interessa, né, então, por favor, esteja conosco, comigo, né, nesse vídeo. Então é isso, vamos começar. A intenção, né, nessa aula nesse vídeo, nós fazermos uma lista de vocabulários. A gente já fez 2 vídeos anteriores, estudamos, recapitulamos vários verbos e agora vamos trabalhar outros verbos e também algum vocabulário. Então vamos recapitular aqui. Trabalharemos o verbo ver. Então, ver. Vou colocar desse lado aqui. Lirot. Também podemos utilizar a palavra sham, que corresponde a lá ou ali, ou ali. Também mais um aval, mas lama. Vamos criar vou criar aqui um diálogo ali, tentando utilizar essas palavras. Lama, por quê? Porque na pergunta, e que, porque resposta. Também o verbo perguntar, לשאול, perguntar. O verbo saber, לדעת, palavra as é então. Morar, lagur, rodesh, mês. E mais um verbo,
voltar. Voltar lá. Razor. Razor. Então estaremos utilizando então esta lista de palavras em tentativa de nós fazermos aqui uma como eu posso dizer, trazer um diálogo. Não precisa fazer sentido, certo? Porque precisa a gente utilizar essas palavras e que seja algo que seja utilizável, né? A gente pode utilizar sempre. Por exemplo, poderia dizer palavra ver, olhe, olhe lá. Olhe lá, a gente estaria utilizando essas duas palavras aqui. Então, olhe lá, essas duas. Olhe lá, como que falaria olhe lá? Então, olhe lá. Tire. 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 Olhe lá. Chame. Tire. Olhe lá. Olhe lá. Mas olha o que? Vamos utilizar então a próxima. Aval. Mas. Aval. Aval. Mas. Aval. Mas. O que tem lá? Mas o que tem lá? O que tem lá? Aval. Mas o que? Yes. Mas o que tem lá? Mas o que tem ali, Shan? Mas o que tem ali? O que tem ali? Tem uma pessoa. A pessoa não tá. Ok, vamos fazer assim. Yes, tem. Yes, tem. É uma pessoa. Lá tem. Yes, Shan. Lá tem. Yes, Shan. Lá tem uma pessoa. Mish. Hu. Mishhu. Então lá tem uma pessoa. Porque pergunta. Porque pergunta. Porque e perguntar. O verbo perguntar e porque. Aval. Então utilizaremos porque pergunta. Lama. Porque pergunta. Lama Shoel. Lama Shoel. Porque pergunta. Porque pergunta. Por quê? Porque resposta. Que. Porque eu quero saber. Porque eu quero saber. Porque eu quero saber. Porque eu. Ani. Você.
Você, eu quero saber. Lá da at. Lá da at. Então, porque eu quero saber? Então, lá da at. Utilizamos o que na resposta e também o lá da at, que é o infinitivo para saber. E agora continuamos calma aí, olhe lá, mas o que tem lá? Tem uma pessoa, porque pergunta, porque gostaria de saber. Encorinlo, qual é o nome dele? E Corim Lo. Qual é o nome dele? Corim. Tem um verbo aqui. Tem um verbo ali. Só que esse verbo esse aqui é uma como é que eu poderia dizer? É como se diz em hebraico. Qual é o nome dele? Ele não é o sentido da palavra no literal. Se você transliterar corim quer dizer escrever, né? Corê, ler ou escrever? Escrever é koteve. Corim é ler. Então, corim é ler. Então, corê é leio, né? Corim seria nós lemos, mas não faz sentido, né? Como lemos ele, né? Não tem, não é assim que é. Então é como lemos ele, em hebraico tem o sentido de qual é o nome dele. É assim que é. Então um verbo que é utilizado ali, mas sem aquele sentido que eu disse, né? Corim, então likru. Likru. Escrever. Ok. Então, em Corinlo, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Corinlo. O nome dele, Corinlo. Peter. Corinlo Peter. O nome dele é Peter. Então, Meifuhu. Da onde ele é? Meifuhu. De onde é ele? Meifuhu. Então, Peter me Anglia. Então, nome em inglês, né? Me Anglia.
Meanglia. Meanglia. Ele é, Peter é da Inglaterra, mas tem mais um vocabulário que eu quero utilizar aqui, que é can. Can é aqui. Aqui. Can é aqui. Então, como que eu digo ele? Peter é da Inglaterra, então ele não é daqui. Então, ele não é daqui. Então, seria as. Então, ele não é daqui. Então, Peter. Então, as. Estamos utilizando esses vocábulos em uma espécie de diálogo que eu estou fazendo aqui. Então, as, ele, who. Então, ele, daqui, aqui é can, daqui é me can, daqui. Então ele não é daqui. As hulo mikan. As hulo mikan. Lo. Não, ele não é daqui. Lo. Ele é daqui? Lo. Não. Ele mora. Lagur. Ele mora em Londres. Então, como ficaria? Então, who, ele, Rugar, ele mora, Rugar, Belondon. Então, Rugar Belondon, ele mora em Londres. Rugar Belondon. Matai, quando ele volta para casa. Volta aqui. Verbo voltar. Vamos utilizar Lahazor, mas só que agora no presente. Então, quando ele volta para casa. Quando? Não tem aqui. Quando? Matai. Matai quando? Então, quando? Matai. Matai. Quando ele. Roser. Matai Roser Rabaita. Rabaita. Matai Roser Rabaita. Quando ele volta para casa. Amanhã. Mais um vocábulo. Volta para casa amanhã. Mahara. Poderia repetir, né?
Ele volta para casa amanhã, repetindo esse. Quando ele volta para casa, então a resposta seria Hu hozer habaita mahar, amanhã. Mahar, amanhã, amanhã, de manhã, baboker, babo, 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 babo. Baboker, baboker, amanhã de manhã, bahar baboker, podemos dizer às 10, no dia 10 do mês, no 10º dia do mês, amanhã de manhã, no dia 10, no 10º, no 10º. B, no 10º, B, 10 é a ser, então ficaria assim, a ser, ri, 10º, a siri, B, a siri, no 10º dia de Assiri. Agora não sei se o Ion vai lá ou vai aqui. Vou colocar aqui Ion de Assiri Ion, amanhã de manhã, no 10º dia do mês, para nós utilizar também o último vocábulo. Ok? E aí a gente termina. Então, no dia 10º do mês, Rodesh. Do mês. La Rodesh. La Rodesh. Do mês. La. Ro. La Rodesh. Então, esse foi, né, uma recapitulação, né, dessas palavras aqui, certo? Então nós temos essa palavra, esse vocabulário, nós vimos já no início, e o pequeno diálogo, né? Olhe lá, mas o que tem lá? Lá tem uma pessoa. Por que pergunto? Porque quero saber qual o nome dele. O nome dele é Peter. Da onde ele é? Ele é da Inglaterra. Peter é da Inglaterra. Mas então ele não é daqui. Não, ele mora em Londres. Quando ele volta para casa, Hu hozer, tem que repetir aqui, né? Então ele volta para casa. Hu hozer habaita. Mahar baboker, amanhã de manhã. Be esri yon harodesh, no dia 10º dia do mês. Ok? Podia colocar assim no 10º mês atual, né? Seja com o mês que fosse, que tivesse, aí colocaria, supor que se nós estivéssemos no mês de agosto, que é o mês que nós estamos, então seria La Rodesh Hazé. Rodesh Hazé. Hazé, este mês, deste mês. Então, Hazé, deste mês, né? Que seria apontado então agosto. Se tivesse em setembro, seria deste mês no mês de setembro e assim por diante. Então esse foi a nossa recapitulação, né? Espero que vocês tenham mais ou menos aprendido aqui, né? Copiem os diálogos, né? As frases, e aí a gente pode depois sair fazendo outras frases utilizando esse mesmo vocabulário e esse mesmo juntando de formas diferentes, né? Cada um pode
e fazendo da sua forma. Então, o que eu poderia dizer também, acrescentar? Assim, quando nós estivermos fazendo, por exemplo, utilizando o feminino, aí mudaria as conjugações, né? Por exemplo, ah, aqui, lá Machoel, então, porque perguntas? Então, se eu estivesse falando isso referido com uma pessoa do sexo feminino, né? Então eu teria que modificar aqui shoelet, lama shoelet, né? E aqui, se eu pergunto se a pessoa referida também fosse, né, alguém do sexo feminino, então nós teríamos que mudar esse aqui para lá. Então, corim lá, corim lá, dana, que daí seria daí uma mulher, né? Então seria dana. Aí aqui em vez de ru, né, meiforu, aí seria meiforri, da onde ela é. Então dana me Anglia, então aí continuaria igual. As ri lo mikan, então ela não é daqui. Lo ri gara, teria que daí passar o verbo para o feminino, belondon. Lo ri gara belondon. Matai ri rodzeret, aí o verbo muda aqui também para o feminino. Então matai ri, ela, roseret, habaita, mahar baboker, be'esirion, rodesh hazeh. Então mudaria algumas poucas palavras quando utilizaríamos para o feminino, nas conjugações, os pronomes, né, que eles estão, pronomes, estão, né, ani continua aqui, aqui também. Que ani Rotse, aqui passaria para ser Rotsa, para o feminino. Então teria daí os verbos mudariam aqui, né, os verbos todos, e aqui passaria os pronomes para ela. Aqui e aqui. Então, ri, sempre ri para o pronome, mudando. Os verbos passaria de gar para gará, roser para roseret, lo para lá e shoel para shoelet. Os demais, as demais palavras continuaria igual, sendo no masculino e no feminino, ok? Acredito que ficou meio extenso, né? Mas não tem como explicar tudo, escrever e conversar com vocês sem tomar um pouquinho de tempo. Mas espero que, né, todos tenham compreendido, né, esse pequeno diálogo, esse pequeno vocabulário, e sirva para nossa revisão. Espero que tenham gostado, né? A próxima a gente vou fazer um pouquinho menor. Quero ver se eu consigo fazer mais rápido também, e a gente revisar, sabe o que? As letras cursivas, né? Por exemplo, né, a letra cursiva aqui nós esquecemos, né? Cham. Se eu fizesse na letra cursiva, eu teria que utilizar o cham, assim. Aval seria assim. Ó, que legal. Aval. Lama. Lama, que continuaria como que mesmo. Lishol, Ladaat,
Vamos ver quem que lembra ainda lá da ata. Lá da ata. Se você lembra, né? Eu já tinha até... Tá, se eu não praticar, eu vou acabar me esquecendo também. O Z. As. O Gimel é o contrário. O Gimel seria exatamente igual a esse aqui, só que ao contrário, assim seria o Gimel. E aqui o Zayin. Zayin e o Gimel. Onde nós usamos Gimel? Aqui, ó. Lagur. Lagur. Então, Lagur seria assim. Lagur. É isso. Já deu para revisar um pouquinho também, né, da parte das letras cursivas, né, são como lá em Israel o pessoal escreve no caderno dessa forma, não dessa forma. Isso aqui é uma forma errada que nós estamos fazendo, né? Essa forma na verdade é errada como a gente faz, mas ela o hebraico quadrático é uma letra de imprensa, é só utilizado quando a pessoa imprime algo. Então, aí quando a pessoa escreve no dia a dia, é dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui que escreve no dia a dia. Não utilize essa forma aqui seria errada, mas para nós não importa, nós estamos aprendendo, nós somos aprendizes, a gente aprende assim mesmo, né? Igual nós queremos entender o quadrático, então a gente também aprende no quadrático, mas é sempre bom saber fazer a cursiva também. Então tá, gente, boa sorte, uma ótima semana a todos. Se vemos então na próxima revisão.